Alô você, alô você. Bacana. Olha ele aí, olha ele aí. Aí, ó. Bacana. Segura aí. Não, claro, eu não fechei a aula. Segura aí no que eu vou falar. Eu melhorei o meu exemplo, né? Montei um exemplo aqui ao vivo e tal. Dei uma pensada. Vai ser assim. Olha só. Segura aí. Só a pontinha. Eu tenho que saber se vocês já estão online aí e tal. Isso é bacana. Abraço de Minas. Pirapora, né? Deixa eu me ajeitar aqui. Bacana. Vamos lá. Naquele exemplo que eu estava trabalhando, lembra do veneno? Vou melhorar o exemplo, que aí acho que vai ser melhor para vocês entenderem. O tício, todo mundo ligado na aula, isso aí. Segura aí, segura aí. Isso. O tício, né? O pessoal tá voltando, vamos lá. Chegar 20 aqui ou a gente fala. Saber mais direito. Legal, legal, legal. Tá, vamos lá. Vou melhorar o exemplo. Melhorar o exemplo. Presta atenção, presta atenção, presta atenção. O Tício e o Mévio têm uma relação extraconjugal com a Tícia. O Tício e o Mévio, um não sabendo da conduta do outro, tá? Eles têm intenção de matar a Tícia, beleza? Tício e o Mévio, a Tícia. Aí o Mévio foi na feirinha na tentativa de comprar um veneno. O Tício também foi na feirinha objetivando comprar um veneno. Um dos vendedores é mau caráter e deu uma porção de talco. Bacana? Para um deles. Veja que ele até deu para o Tício, mas o Tício não sabe. O Tício não sabe. Tá? O Tício não sabe. E essa questão de saber quem está com esse pó, né? Na verdade, esse que eu queria falar, melhor dizendo, é importante, porque um deles, com a intenção de matar a vítima, não está levando veneno. Mas a gente não sabe, tá? Eu vou ter que falar para vocês que não dá para identificar para quem o vendedor deu o pó branco. Bacana assim? Um deles está levando o pó branco pensando que é veneno. Não tem como identificar quem é que está levando o veneno, na verdade. Pois bem, pela manhã, o Tício colocou o pozinho branco que ele comprou no café para ela. Ela tomou um café. Depois ela foi encontrar com o Mévio. O Mévio, também com a intenção de matar, colocou o pozinho branco que ele comprou na feira e ela também tomou. Veja que um deles, uma dessas porções de pó branco era veneno. Mas não consegue dizer, a gente não consegue identificar qual deles, né, quem teria, na verdade, adquirido essa porção de veneno lá na feirinha. Bacana? Você não consegue identificar. Ambos tinham a intenção de matar, mas um deles, pensando que é veneno, comprou, na verdade, talco. A vítima morreu. O ML diz o seguinte: olha, a vítima morreu em decorrência da ingestão de veneno. Bacana. E aí, quem é que realmente estava com veneno? Não se sabe. Ainda o laudo indicou que uma das porções era talco. E aí, quem é que estava com a porção de talco? Também não se identificou. Se não se identificou e talco produz morte de alguém, não. Muito embora a pessoa tenha intenção, mas se ela utilizou um talco, não vai produzir a morte. Você tem um crime impossível por ineficácia, né, absoluta do meio. Legal? E se você tem um contexto de crime impossível para um dos autores, um dos possíveis autores aí, essa
esse crime possível ele vai se estender ao outro, porque você tem uma dúvida. Você tem uma dúvida. Em dúvida, né? Isso. Indúbio pro réu. Deu para entender? Então, ambos serão aí serão beneficiados pelo crime possível. Você tem a morte, mas eles não irão responder por tentativa e eles também não irão responder por homicídio consumado. Por quê? Você tem o crime possível que vai se estender aos demais. Esse é um exemplo do veneno, né? Meio complexo, mas acho que você conseguiu entender agora, né? Porque ao vivo aqui a gente tenta montar o exemplo. É bom você sempre preparar antes, mas eu tentei montar aqui e dei um exemplo. E é porque eu estou falando mais alto que a vizinha já foi trabalhar. E na questão dos disparos de arma de fogo em momentos distintos, né? Eu também dei um exemplo. Então, quando aí o laudo disse, ó, a munição que atingiu a vítima primeiro provocou a morte. Isso quer dizer que quando a outra munição atingiu a vítima, era cadáver. Se era cadáver, não há que se falar em tentativa de homicídio, muito embora ele queria matar. Por quê? Impropriedade absoluta do objeto. Legal, né? Bacana, tá? Então, veja que há um crime possível para um dos autores. Se há um crime possível para um dos autores, esse crime possível vai se estender ao outro. Então, você tem a morte, você tem a morte, mas o autor, mas eles não irão responder nem por tentativa e nem por homicídio consumado. Bacana? Agora, se a questão falar simultaneamente, se atiraram, né? Aí realizaram um disparo de arma de fogo simultaneamente. Não deu para identificar qual foi o disparo que provocou a morte da vítima. Aí você tem, né, a autoria incerta, né? E na autoria incerta, ambos irão responder por tentativa. Ambos atiraram simultaneamente. O laudo comprovou que a arma de Tício que provocou a morte da vítima. Veja que aí eu tenho a autoria colateral. Se consegue se identificar a arma que provocou o resultado morte, esse que atirou responde no homicídio consumado e aquele que também atirou responde no homicídio tentado. Autoria colateral. Autoria colateral, autoria incerta. Eu não tenho o liame subjetivo, porque os autores não conhecem um não conhece a conduta do outro. Legal? Então eu não tenho liame subjetivo, ou seja, não há adesão na vontade. Eu tenho ajuste prévio? Também não. Bacana? Tá? Aí eu pergunto, vem cá, na autoria colateral tem concurso de pessoas? Não. Ah, não tem porque não tem ajuste prévio? Não. Não há que se falar em ajuste prévio em concurso de pessoa. Não tem porque não há liame subjetivo. Tá? Porque o que materializa o concurso de pessoas é a questão do liame subjetivo. Liame subjetivo é uma coisa, ajuste prévio é uma outra coisa. Bacana, então? E agora, para fechar a aula, eu vou falar da autoria desconhecida. Estou no plantão na delegacia. Chegou a informação. Doutor, o que foi? Ah, deu no rádio agora. O quê? Ocorreu um homicídio. É? Vou tocar um sax aí. Ocorreu um homicídio em tal lugar. Ih, ocorreu. Vamos ao local. Aí chega para a gente, está lá o corpo já, o cadáver lá no local. Aí eu pergunto ao agente, quem foi? Aí o agente, para mim, quem foi, doutor? Autoria desconhecida. Você não sabe quem é o autor. Isso que é autoria desconhecida. A gente fecha aqui a aula, né? Jogando duro, bacana, autoria desconhecida, você tem um fato e não sabe quem é o autor. É isso que é autoria desconhecida, bacana? Então, autoria colateral, legal? Autoria incerta, né? A gente deu esses exemplos aí, o exemplo do veneno eu melhorei, ficou bacana. E a autoria desconhecida, tá? Não faz confusão da autoria desconhecida com a autoria incerta. Desconhecido você não sabe quem é o autor, isso. Lembra de mim? Desconhecido, o doutor estava na delegacia, aí mataram. Aí ele foi lá no local com a gente, ele olhou para a gente olhou para ele e falou, quem foi? Quem foi? Desconhece, né? Eles desconheciam o fato, o autor do fato, a autoria desconhecida. Bacana? Então, a gente jogou duro aqui, né? Tentando colaborar com vocês aí. A gente troca aqui informações, né? A gente troca aqui informações. Peraí. Autoria desconhecida não há autor? Não. Autor tem, você só não desconhece. Concorda comigo? Concorda comigo? Autor tem. Você só desconhece. Né? Pedindo para tocar um sax aí, né? Qualquer dia eu mando. Tá? Isso, autor tem. Olha, pelo amor de Deus. Autoria desconhecida não tem autor? Quer dizer que o cara tá lá, um disparo de arma de fogo? Isso aí.
Mas, ó, Jairo, tranquilo, tá? A gente está aqui trocando a informação, não pode errar na prova, tá? Beleza? Então, tá? Autoria desconhecida, você tem um fato, né? Fato tentado ou consumado, mas você não consegue identificar o autor. Você não sabe quem é. Autoria desconhecida, né? E aí, autoria incerta, a gente trabalhou aqui, bacana. Veja que a autoria incerta, ela trabalha dentro da autoria colateral. Quando na autoria colateral, né? Você não consegue identificar o autor de disparo, você tem a autoria incerta. Legal? Como é que é? O autor tem... o autor tem, você não sabe quem é eu vou tocar um forrozinho qualquer dia. Isso, taca ali o pau aí. Bacana. Ontem a gente trabalhou aqui o porte de arma de fogo, né? Enquanto não dá aqui a temperatura que vai desligar você. A gente trabalhou aqui o porte de arma de fogo 14. Foi bacana ontem à noite. Tem vídeos aí também do 13, né? Do 12. Então, os vídeos estão disponíveis aí. Legal? E hoje deu na cabeça assim, eu acordei e falei, vou falar da questão da autoria colateral, né? E aí deixei para montar os exemplos aqui em cima da hora. Bacana, ficou legal. O último exemplo ali que eu clarei mais para você entender. E eu acho que ficou bacana. Que o colega falou, colocar um ventilador atrás do celular. Vou aprendendo. Tá vendo aí porque é importante? É isso aí. Bacana. Legal. A Delanteiros é lá de Pirapora? A Delanteiro Forrozeiro. A pessoa que não conhece aí, eu sou meio adepto da dança, né? Eu gosto. Cada um gosta de um certo mecanismo de relaxamento, né? Tem os colegas que gostam aí de jiu-jitsu, tal, brigar e tal. Acho legal também. Mas eu sou mais assim do lado da dança de salão, né? É o que eu gosto. Mas beleza, então, pessoal. Vou lá, né? Correr atrás aí. A gente vai trabalhar, tá? Jogando duro. E é isso aí. Bacana? Sou adelante focado. Até mais.